Ok, meus irmãos, Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu quero nessa oportunidade conversar um pouquinho com os irmãos sobre o uso prolongado da máscara. É uma arma, a máscara é uma arma defensiva. A máscara previne doenças, não só de coronavírus, mas de doença de poeira que porventura venha nos causar uma gripe. Mas o uso prolongado da máscara também faz mal. Mas antes de entrarmos um pouquinho mais nesse assunto, nos aprofundarmos mais um pouco nesse assunto, eu quero contar uma história. A história de um jovem e esse jovem sou eu. Ontem, dia 6 de abril, né, de 2020, é bom a gente ressaltar a data dos vídeos, né? Porque às vezes, depois de uns 5, 6, 7 anos, nós queremos saber quando foi aquilo e às vezes não sabemos, porque não ressaltamos, não registramos a data. Portanto, irmãos, eu estava pensando um pouco sobre o uso das máscaras. Realmente, até onde é benéfico o uso prolongado da máscara, porque eu mesmo sentia assim uma falta de ar, né? Dei uma saidinha para fazer umas coisas, e quando eu saio eu aproveito para fazer bastante coisas, para não ficar saindo. E o que acontece? Senti uma falta de ar, né? Aí eu tinha que levantar a máscara um pouco para respirar bem. Ok. Daí eu comecei a pensar em mim quando estava em La Paz, Bolívia. La Paz, Bolívia, eu vou contar essa historinha para vocês entenderem por que eu cheguei à conclusão. Tem duas razões pelas quais eu cheguei à conclusão de que não é saudável a máscara usada a longo prazo, né? Duas razões. Uma é porque eu sofri na pele lá em La Paz. Não usei máscara. Porém, em La Paz, eu senti falta de ar. Por quê? Porque em La Paz está a quase 4.000 metros sobre o nível do mar. Não tem ar, lá o oxigênio é muito pouco. Portanto, nós que temos os pulmões tropical, né? Os pulmões tropical, feito para bastante oxigênio, lá essas pessoas sofrem, como eu sofri. Já eles não, porque estão adaptados. Então, uma vez eu caminhando um pouco rápido, só porque eu caminhei um pouco mais rápido lá, quase desmaiei, né? Ou seja, sofri muito. Durante a noite, eu me levantava muitas vezes, ou seja, ficava sentado na cama, buscando ar. Quem já morou em La Paz já sabe, eu morei 6 meses. Então, sabem que eu estou falando a verdade. Então, faltava o ar, por pouco oxigênio. Já em Santa Cruz de la Sierra, Beni, Trindade, que é um lugar mais trópico de Bolívia, eu não sentia esse problema. Eu respirava bem, muito oxigênio, né? Ok, daí eu comecei a pensar na máscara. A máscara, um momentinho que houve um probleminha aqui. Eu vou ligar aqui a
a bateria, né, do computador, porque senão não vai sair bem esse vídeo. Eu não quero voltar tudo de novo, por favor, um momentinho só. Aleluia, Jesus! Muito bem, voltei. Eu teria que ter feito isso antes, né? Mas eu pensava que a bateria estava bastante carregada, mas não. Ok, então voltando aqui, né? É bom porque fica descontraído esse vídeo, né? Ok, então eu comecei a pensar na máscara, né? Mediante a minha experiência lá em La Paz, pouco oxigênio. A máscara faz o mesmo efeito da máscara. A máscara impede que você respire bem, impede, eu não sei, eu não fiz um estudo para saber quanto por cento, né, a gente perde de oxigênio, né, mas perde uma boa parte. Bom, não sei se é 20, se é 30, mas perde. A gente não respira bem. Muito bem. Então o que acontece? Comecei a pensar, essa máscara pode fazer mal aos pulmões. Lá em La Paz eu sentia doer meus pulmões. Essa parte aqui, né, onde ficam os pulmões, doía. Sentia tontura, sentia fadiga, sensação de desmaio. Então comecei a pensar, a máscara produz o mesmo efeito. E então comecei a conversar com algumas pessoas e compartilhar essa experiência. E antes de compartilhar eu perguntava, né? Isso foi dia 6, ontem, estou fazendo esse vídeo dia 7. Então, o que acontece? Eu fazia a seguinte pergunta, principalmente para as pessoas que usam a máscara ao longo prazo, por exemplo, durante o dia todo, porque agora é lei. Se você não usar, paga multa ou é repreendido e tudo, então os trabalhadores também. Então perguntei a uma jovem, né, operária, eu perguntei, acaso você, com essa máscara, no final do dia, você não sente um mal-estar aqui, por essa zona assim, lombar, assim, perto, assim, nos rins, onde ficam os rins? Ela diz, eu sinto um incômodo, eu sinto como se tivesse inchado assim, e quando eu tiro a máscara, é um alívio. Olha aí, né? Então, eu cheguei a uma conclusão que não é somente pensamento meu e coisa minha, né? Fiz uma comparação de La Paz, o oxigênio de La Paz e a máscara, e realmente é isso que acontece. Depois desta pandemia, os trabalhadores, principalmente os trabalhadores, não eu, nem você, que está em casa, que usa a máscara para sair um momentinho e chega e tira, né? Mas as pessoas que usam a longo prazo, o dia todo, ou meio-dia, vocês irão ver, escreva o que eu estou dizendo, muitos vão para o hospital com falta de ar, com problema pulmonar, dizendo que está doendo, e que sente tontura, e que sente náuseas, dá náuseas também, lá eu sentia isso, e todas essas coisas, né, tontura, falta de ar, dor nos pulmões, né? Então são sintomas do coronavírus. Então eles vão lá e certamente os profissionais de saúde vão dizer, está voltando a pandemia, né, e tal, mas não, foi causado pela máscara. Foi causado pela máscara. Não estou dizendo que é só pela máscara, pode ser o bicho, mas também, e isso é comprovado. Eu disse que tem duas razões pelas quais eu creio e que comprovo. Eu disse que eu acho, que eu creio nisso. Eu mesmo, pessoalmente, sofri na pele em La Paz e fiz a comparação. E depois, eu li sobre o que vou ler para vocês aqui agora. Por que eu estou falando assim? Que não seria nem o caso, não seria eu, seria
quem seria, qual seria a pessoa ideal, indicada para fazer um vídeo desse muito mais profundo, explicando cientificamente, que eu não sou cientista, eu só passei na pele e deduzi, e realmente foi uma dedução bem real, né? Porque depois eu li em espanhol e traduzi para o português assim. Diz o seguinte: bom, primeiramente quero dizer que os pneumologistas, né, que são os profissionais da medicina, especializados em pneumologia, era quem deveria estar falando com mais autoridade sobre esse assunto e alertar a população. Deveria alertar a população sobre os males do uso prolongado das máscaras. Não obstante serem item para prevenção contra o coronavírus, né, contra o Covid-19, elas também podem causar os mesmos sintomas, né? Portanto, sem querer ser o tal aqui, né? Sem querer ser o tal, que eu não entendo muito, né? Ou muito pouco, né? Sem querer ser o tal, venho dar minha contribuição. Na prática, eu, né? não estudei, mas na prática, por isso eu deduzi, né? E lendo isso aqui, pronto, aí acabou de completar, né? De tirar minhas dúvidas. E fazendo a pergunta à menina lá no trabalho dela, né? Também, porque ela disse, eu sinto esse incômodo aqui nos pulmões e na região assim lombar, e quando eu tiro a máscara é um alívio, né? Então, pode ter os mesmos sintomas do coronavírus, né? Sintomas os quais eu já falei aqui. O uso da máscara prolongada, a hora que eu li em espanhol, mas eu quero já traduzir para o português, né? Diz: o uso de máscara contínuo e prolongado produz hipóxia. Produz hipóxia. O que é hipóxia? Ou seja, hipóxia é baixa concentração de oxigênio. Quando eu li isso, eu digo, poxa, eu tenho razão, né? E além disso, quando o oxigênio é expelido, né, se torna em um composto químico que é o chamado dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico, né, que é soltado pelos carros, pelas fábricas, coisa queimado, né, essa fumaça, né? Essa fumaça leva o gás carbônico. É por isso que agora, através desta pandemia, e as pessoas estão em casa, né, o ar está mais puro, né? As fábricas deixaram de soltar esse gás carbônico, muitos carros também, né? Fica mais puro, mais limpo, né? Então, o oxigênio que absorvemos, quando expelimos, ele sai gás carbônico. Dióxido de carbono, né? Gás carbônico, que é atualmente prejudicial à saúde. Então, causa intoxicação. Isso causa intoxicação. Quando você respira e espelha aquele oxigênio, ele sai, então, queimado. É o gás carbônico. Aí você respira e aspira, respira e aspira. Diz os especialistas que isso, estando impedido, né, aqui a máscara impede, então você torna aquilo para dentro, ou seja, causando mareo. Olha o que diz: causa intoxicação, causa perca de reflexo. Inclusive os especialistas dizem, eu estive lendo em espanhol, né, que quando o motorista está dirigindo o carro de máscara,
ele deve tirar a máscara, ou não tirar, mas levantar um pouco, de 10 em 10 minutos, para, né, que o ar chegue nos pulmões mais legal, né? Seja normal a respiração e mais oxigênio. Então, causa intoxicação, perca de reflexo, perca de consciência, ó. As pessoas vão dizer, ai, estou me desmaiando, ai. Houve no programa do Datena, né? Houve um caso, passou no programa do programa Brasil Urgente, que espancaram uma mulher no ônibus, parece que foi em São Paulo, só porque ela tirou a máscara. E espancaram ela não, sem falar nada, ela não pôde explicar nada, mas espancaram, tiraram ela do ônibus. Quem sabe ela estava passando por isso, né? Estava passando mal. Pode ser, não é verdade? Então, porque isso causa... O uso prolongado causa tudo isso, né? Repito, causa intoxicação, perca de reflexo, perca de consciência, cansaço, e assim, etc. Né? Portanto, é recomendável que a cada 10 minutos se levante a máscara para seguir saudável. Segundo o que eu li em espanhol e traduzi para o português. As pessoas que usam a máscara por muito tempo estão se intoxicando sem perceber. Tem que usar a máscara com sabedoria, disse o especialista. Tem que saber usar a máscara com sabedoria, né? Com inteligência, que é a previsão. Aí ele termina assim, que a previsão não te leve a outros problemas piores. Então, irmãos, esse vídeo que eu estou fazendo não é brincadeirinha, não é nada não. Então, leve a sério. Eu quero deixar aqui a minha fumacinha, a minha fumaça. Onde há fogo, há fumaça. Então, se você considera que é só fumaça, então se aproxime, veja, ouça bem, e veja bem a fumaça. De repente, de baixo tem uns gravetinhos com fogo. Ou seja, examine, não fique só aí usando não e tal, sem examinar, sem sabedoria, sem inteligência, tá? Bom, Deus abençoe, a paz do Senhor, e eu quero orar por vocês, por nós. Vamos orar. Jesus, obrigado por tudo quanto nos tens dado. Obrigado, Senhor. Essa mensagem não foi uma mensagem evangelística, mas foi de despertamento, Senhor. Eu sei que muitas pessoas, Senhor, nunca ouviram isso. Muitos dos que estão ouvindo e vendo esse vídeo nunca ouviram isso. É a primeira vez. Por isso, Senhor, eu peço que abençoe a cada uma das famílias do Brasil e do mundo, Senhor, que estão sofrendo. E às vezes, Senhor, estão usando algo só porque lhes dizem que tem que usar. Às vezes comemos algo só porque, por princípio de autoridade. Porque quem disse foi uma autoridade. Mas às vezes a autoridade não explica bem como se deve usar. Portanto, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que nos livra de todos os males. Todos os males, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo, se você achar que deve compartilhar, que eu acho que é muito importante, tá? Eu não foi coisa da minha cabeça somente, eu li também, né? E também passei e eu só li depois que eu deduzi, depois que eu passei por tudo isso, né? E portanto, a paz do Senhor. Amém.